Glória a Deus. Queridos, eu confesso para vocês que ministrar no culto de Páscoa é sempre um desafio para mim, porque a gente acaba falando o que sempre fala, né? Todo culto de Páscoa parece que a mensagem ela é repetitiva, nós estamos repetindo. Eu pedi para o Márcio deixar hoje apagado assim, tá bom? Você não vai precisar ficar lendo, eu vou ler. Eu quero que você apenas se entregue ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Eu fiz a leitura desse texto, exatamente desse texto, hoje pela manhã com os meus filhos. Foi o nosso devocional. E eu coloquei esse texto como sendo talvez o maior ensinamento que eu possa trazer para você nessa noite como igreja. Muitos de nós talvez não paramos para poder ler, para meditar, para poder ter uma visão panorâmica daquilo que está sendo dito em Mateus capítulo 27. Eu dei um título para essa ministração, eu quero tentar ser breve, mas o título é o poder da ressurreição. Nem a cruz, nem o túmulo foram capazes de parar o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Queridos, é muito forte aquilo que representa essa Páscoa. Todos nós sabemos e conhecemos o símbolo, o simbolismo de onde surgiu a Páscoa. Na antiguidade, a Páscoa ela era celebrada pelo povo de Israel como uma lembrança do livramento do cativeiro do Egito. Depois Jesus veio numa Páscoa e se tornou o nosso libertador, o nosso livramento do pecado. E essa é a verdadeira essência da Páscoa dos cristãos. A celebração da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno e sobre tudo aquilo que tira ou tirava a sua paz. O castigo que ele levou, que estava sobre ele, ou que era sobre nós, foi colocado sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Mateus capítulo 27, do versículo 11 em diante, eu vou ler bastante. E eu quero que você nesse momento preste atenção na leitura. Que o Espírito Santo que falou comigo nessa manhã, que me levou às lágrimas, possa falar ao teu coração nessa noite. Mateus capítulo 27, versículo 11 diz assim: Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você quem diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: Você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era de costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. E nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, então ele pergunta, e eles respondem: Solte Barrabás. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbado.
Enquanto isso, os principais sacerdotes e líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que eu farei com Jesus, o chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! E Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e os nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. E em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, Rei dos Judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com as suas roupas. Então o levaram para a crucificação. No caminho, encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. E então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir as suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima da sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se és o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam: quer dizer que ele é o Rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus. Então, que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito.
Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação do que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Capítulo 28. Depois do sábado, no 1º dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E de repente, houve um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. E quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, veja onde o seu corpo estava. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito, eu creio em cada palavra. Eu creio em cada vírgula que está nesse texto. E a minha oração nesse momento, Senhor, é que o Senhor se revele o Deus ressurreto na vida de cada um dos meus irmãos. Que possamos ser tocados por esse mesmo Deus que não está no túmulo, por esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos no 3º dia, para que eu e todos que estão aqui pudéssemos ter vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, Senhor, pela forma com que o Senhor nos deixou revelado, Senhor. Aceitamos as suas palavras e louvamos a ti por elas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, a ressurreição de Jesus, ela é um dos pilares, um dos fundamentos da nossa fé cristã.
Falar de Jesus e não falar sobre a ressurreição de Jesus seria como falar de Buda, como falar de Maomé, como falar de qualquer outro desses que são adorados por aí. Tem uma frase de um soldado muçulmano que ele diz assim: vamos a Meca para ver um caixão, e os cristãos vão a Jerusalém para ver um túmulo vazio. Você tem noção do que significa essa ressurreição? Você tem noção do poder que essa ressurreição trouxe para mim e para você? Em primeiro lugar, essa ressurreição ela prova a divindade de Jesus. Prova o quanto Jesus também era Deus. Veja, se nós olharmos aqui, eu até fiz uma anotação mais para baixo aqui, mas se nós olharmos a ressurreição de Jesus, ela foi totalmente diferente das outras ressurreições que tiveram na Bíblia. Primeira diferença que nós podemos ver, ela tinha um propósito, e o propósito era trazer você à eternidade, a certeza de que você morará com Cristo por toda a sua eternidade. Não há mais o que temer, o medo que nós tínhamos foi levado com Ele, e quando Ele ressuscita, o medo já não faz mais parte de nós. Temos que entender que Jesus trouxe para nós a paz para o nosso coração com relação à eternidade. Por isso, quando nós falamos, você tem certeza da sua salvação? Muitos ainda duvidam da sua salvação, ou ainda têm dúvidas quanto à sua salvação. Eu quero dizer algo para você. Eu não vou ministrar sobre isso hoje, mas eu quero dizer algo para você. Busque a certeza da sua salvação. Busque ter essa certeza em Cristo, porque uma certeza nós temos: o túmulo está vazio, para que você fosse salvo e tivesse a vida eterna. A ressurreição de Cristo confirma então que Ele é divino, que Ele venceu a morte, que Ele saiu desse túmulo. A sua ressurreição também é a maior evidência de que Ele é o Filho escolhido de Deus. Não existe outra coisa que nós possamos falar, porque nenhum outro voltou à vida para poder dizer. Nenhum outro desses divinos que o mundo prega podem falar ou podem se confirmar durante os séculos como Jesus o faz. Quantos sentiram a presença de Deus hoje nessa igreja? Quero dizer algo para você: isso só é possível porque Ele vive, aleluia. Você só pode sentir a presença daquele que está vivo, irmão, aquele que já não está mais no túmulo, aleluia. E em segundo lugar, a ressurreição, ela traz a consciência, ou nos mostra a vitória sobre a morte e a esperança de uma vida eterna. Irmão, quantas vezes, eu não sei, talvez você não, porque nasceu num lar evangélico, aquela coisa toda, mas quantas pessoas você conhece que acha que morreu, acabou? Morreu, já era. Quero dizer algo para você: a vitória sobre a morte e a esperança de uma vida eterna foi trazida por essa ressurreição. A morte, eu quero dizer isso para você, a morte não é o fim. A morte é o começo de uma eternidade com Jesus ou sem Jesus. Mas eu quero dizer algo para você: todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Ele oferece esperança, também oferece consolo aos que sofrem e enfrentam dificuldades. Essa mesma vitória sobre a morte é a esperança, e é a esperança da vida eterna. Ela nos traz uma esperança sobre todas as coisas que vivemos. Eu estava, antes do culto, até comentei com a pastora, eu falei: eu não sei o que está acontecendo. Eu estava parecendo que estava sendo comprimido, assim. Não sei se vocês já sentiram isso.
Eu estava parecendo que estava sendo uma morsa. Quem já viu uma morsa aqui, né, Vanildo? Vanildo sabe o que é uma morsa, né? Sabe uma morsa, quando você pega assim, vai apertando? Eu acho que alguns irmãos percebem, porque eu não consigo disfarçar muito, né? Eu fico meio no canto, eu fico meio sem falar, mas parecia que algo estava me apertando assim. E aí eu fui ali, o Márcio foi falar comigo, nós oramos alguns segundos ali, e o Senhor trouxe para mim, Márcio, o livramento naquela hora, daquele peso que estava sobre mim. Isso é a esperança que a ressurreição de Cristo nos dá, irmãos. Os dias ruins, eles também passarão. E se não passarem, saibam, uma eternidade que Deus te prometeu, de louvor e glória ao nome dEle, para todo e todo sempre, onde não haverá dor, não haverá tribulação, não haverá frustração, não haverá falta de dinheiro, não haverá nada dessas coisas. Essa é a esperança que a ressurreição nos traz, aleluia. Esse é o poder da ressurreição, a vitória sobre a morte. Ah, mas morreu, acabou? Não, morreu, acabou não. A Bíblia fala em vários textos do Novo Testamento sobre a ressurreição daqueles que estão em Cristo. Eu creio que assim como Ele ressuscitou, todos nós um dia ressuscitaremos em Cristo e moraremos com Ele na glória. Amém? Em terceiro lugar, o poder da ressurreição é a base da mensagem cristã. A fé cristã, ela estaria vazia se não estivesse a ressurreição. Eu comecei dizendo isso. Você consegue pensar num cristianismo sem a ressurreição de Cristo? Para um pouquinho. Você consegue imaginar uma mensagem, o pastor pregando para você hoje, a mensagem de um Jesus que foi vencido, foi derrotado pela morte, pelo inferno? Você consegue imaginar um culto para alguém que está morto? Portanto, nós precisamos entender que a ressurreição, ela é um motivo principal para que nós estejamos aqui hoje, porque nós glorificamos e louvamos a um Jesus que reina e vive para todo sempre, aleluia. Não se trata de um Deus como qualquer outro, não se trata de uma imagem estampada numa parede, ou numa cruz de madeira crucificado. Se trata de um Jesus ressurreto, um Jesus que está vivo e reina para todo sempre, irmão. E te deu todo o poder, toda a autoridade no nome dEle, para que você vença assim como Ele venceu. Portanto, essa é a mensagem principal do cristianismo, um Jesus que ressuscitou. Nós não pregamos um Jesus morto, nós não pregamos alguém que foi derrotado pelo inferno, por Pilatos, pela religião, por quem quer que tentou. Nós pregamos um Jesus que vive. Nós pregamos um Jesus onde nós temos a certeza, Ele não está naquele túmulo. Eu tenho um hábito assim, faz tempo, depois que começou a guerra lá em Israel, eu tenho assistido bem pouco, mas eu gosto muito de ver uma youtuber chamada Aline. Ela tem um programa chamado Israel com Aline, e ela é judia mesmo. Ela não é uma judia cristã, ela é só judia. Mas não tem como, até mesmo eles, negarem a existência de Jesus. E vira e mexe, se você quiser procurar lá, depois você acha. Eles precisam mostrar um túmulo. E quando mostram o túmulo, todas as vezes que é mostrado aquele túmulo, você tem a oportunidade de ver um túmulo vazio. Queridos, a nossa fé, ela tem uma base em Jesus ressurreto. Eu e você não estamos baseados em contos. Eu e você não estamos baseados num mito, assim como a gente vê na mitologia romana, na mitologia grega. Nós estamos falando de alguém que viveu, repita comigo, que viveu
que morreu, mas ressuscitou. A nossa fé é embasada nesse Jesus. É o fundamento da promessa da vida eterna para aqueles que creem. A ressurreição, ela é um fundamento para essa promessa de que nós teremos uma vida eterna com Jesus. Amém? E em quarto lugar, o poder da ressurreição é a manifestação do poder de Deus. A ressurreição é um testemunho do poder de Deus sobre a morte e também sobre o pecado. Porque a Bíblia fala que ele venceu a morte e venceu o pecado. Você só é perdoado porque Cristo se fez sacrifício por você. Você só pode orar e pedir perdão a Deus pelos seus pecados porque Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele foi expiação pelos nossos pecados. Assim como o cordeiro lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, lá você vai, depois Êxodo 12, você pode olhar lá, está lá, como era o cordeiro, como foi feito, todo aquele negócio de pintar as portas lá com o sangue, que era para livramento dos primogênitos. Jesus, no Novo Testamento, se faz o nosso cordeiro, para que nós não fôssemos mortos pelo pecado, para que nós tivéssemos vida em Deus. Ela revela, a ressurreição revela que Deus, Ele é fiel às suas promessas. Isaías fala que um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é príncipe da paz. Isaías e tantos outros livros proféticos contam a história de um Jesus que viria, de um Jesus que se faria homem para poder viver aquilo que eu e você vivemos. Sabe essa pressão que você vive, irmão? Sabe essa pressão que você vive? Jesus passou por ela. Sabe esses apertos que você passa? Jesus passou por elas. A diferença é que ele era Jesus e ele não tinha problema de identidade. Ele sabia que ele era filho de Deus. Eu fico pensando, para aqueles que pensam em financeiro aqui, né, que estão preocupados com o financeiro. Certa vez chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós temos 12 mil homens para alimentar. E nós não temos dinheiro suficiente para isso. Jesus então clama ao Pai. E então é trazido para eles 5 pães e 2 peixinhos. E o que ele faz com aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Por que eu trouxe isso aqui para você? Porque isso é típica relação financeira. Pensa comigo aqui. A maior parte de nós sofremos por causa do financeiro, sim ou não? Sofremos, irmãos. Eu tenho boleto para pagar amanhã, e eu sei que eu vou ter que pagar. Então a pressão já começa. Imagina Jesus diante daqueles discípulos: Jesus, olha o tanto de gente que tem, e os caras não vão embora. Pressão. Jesus viveu pressão, mas ele não tinha problema de identidade. Repita para a pessoa que está do teu lado: ele não tinha problema de identidade. Ele sabia que ele era filho de Deus. Amém? A ressurreição era a manifestação. Ela revelava que Deus era fiel às suas promessas. Portanto, mesmo sendo homem, ele também tinha a convicção de quem ele era em Deus. E em quinto lugar, o poder da ressurreição também trouxe uma nova dimensão de ser humano. Porque Jesus não voltou à vida normal nesse mundo. A sua ressurreição, ela inaugurou uma nova dimensão daquilo que era ser homem. Porque até Jesus, nós tínhamos uma forma de encarar, de dizer que nós éramos falíveis, que nós não poderíamos,
que os meus pecados não poderiam ser perdoados a não ser se daquela maneira. Mas quando Jesus vem e vence todas essas coisas, quando Jesus vem e se faz homem, e se coloca numa posição onde literalmente Ele passa por tudo que eu e você passamos, e Ele vence todas elas, então Ele inaugura uma nova dimensão do que é ser um homem. É possível. Repita para a pessoa que está do teu lado: é possível ser como Jesus. Não é possível ser Jesus, mas é possível ser como Ele. Amém? Paulo diz isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo era assim. Você talvez não vai chegar a ser como ele, mas você pode continuar lutando. A pastora pega no meu pé sempre com isso. Eu falo assim: viu, eu não sou Jesus. Ela fala: mas você pode melhorar um pouquinho para parecer mais com ele, né? Aí a gente fica naquela coisa, sabe? Mas eu quero dizer para você que essa nova dimensão que Jesus trouxe, queridos, ela também mostra que a ressurreição de Jesus, ela não foi um milagre como qualquer outro. Ela não foi. Pensa em Lázaro. Lázaro ressuscitou, continuou a sua vida. Lázaro continuou vivendo a sua vida. A filha de Jairo continuou vivendo a sua vida. Mas Jesus, quando morre e ressurge dentre os mortos, Ele muda a história. Ele faz uma divisão. A Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo. Para você entender melhor com relação a esse véu, existia no templo, no tabernáculo, um lugar chamado Santo dos Santos, que ele era exclusivo para o sumo sacerdote. Ninguém podia entrar, e naquele lugar era feita a expiação dos nossos pecados. Era ali que o sumo sacerdote entrava e orava ao Senhor e clamava ao Senhor pelo pecado daqueles que estavam lá fora, matando os bodes lá, as ovelhas, enfim, sacrificando. Quando Jesus morre, esse véu se rasga, nos dando acesso direto a Deus. Por isso hoje você ora e Deus ouve. Por isso hoje, irmãos, em nome de Jesus, entenda o que eu vou dizer aqui para você. Algumas igrejas ainda não entenderam isso, mas é por isso que eu não preciso da Maria intercedendo por mim. É por isso que eu não preciso da Aparecida intercedendo por mim. É por isso que eu não preciso de santo nenhum intercedendo por mim, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, e eu tenho acesso através daquele que ressuscitou ao Pai. É ao Pai que eu vou diretamente através de Jesus, irmão. Você consegue entender isso? Você consegue entender que já não há mais um limite entre nós e Deus, porque Jesus, o ressurreto, nos leva à presença do Pai. A Bíblia diz que existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus, o justo, aleluia. Somente Ele, irmão. Nenhum outro tem poder para mediar por você. Somente aquele que deu a vida para que você estivesse aqui, para que você estivesse recebendo essa mensagem, para que você estivesse entendendo e sendo grato a Ele pela ressurreição, sendo grato a Ele por essa noite. Por isso, queridos, eu preciso entrar nesse detalhe. Por isso que o inferno tenta tanto tirar a importância desse dia. Por isso que a TV tenta tirar tanta importância desse dia. Por isso que somos levados, muitas vezes, a priorizar a compra de um ovo de Páscoa, a priorizar um tempo a sós com Deus, sendo grato a Ele por Jesus ter ressuscitado na cruz. Pensa comigo. Quantos compraram um ovo de Páscoa essa semana? Pode levantar a mão, não tem problema não. Eu também, eu estou levantando aqui, ó. Comprei, porque eu gosto de chocolate, como o Márcio disse. Quando eu estava comprando chocolate, eu não estou querendo ser espiritual, irmão.
Estou querendo ser o espiritual, não. Eu estou sendo muito verdadeiro com você. Eu cheguei no escritório, estava colocando os ovos de Páscoa dentro do meu frigobar. E eu comecei a ser incomodado pelo Espírito Santo. Porque eu ainda não tinha perdido ou não tinha tido aquele tempo com Deus. O tempo que eu estava correndo atrás de ovo de Páscoa, enfrentando fila de mercado, passando raiva no mercado. Quantas vezes eu fiz isso por Jesus? Quantas vezes você fez isso por Jesus? Quantas vezes você deixou as suas coisas? Quantas vezes você parou de fazer as suas atividades e falou assim: eu agora vou lá me encontrar com Jesus? A gente faz assim, ó: eu paro as minhas coisas e agora eu vou lá comprar um ovo de Páscoa para os meus filhos. Mas eu não faço. Eu paro e vou para a presença de Deus. Quem é mais importante para você? Quem está sendo mais importante na tua vida? Para quem você fez um culto hoje de manhã? Eu até tento ser encajado, mas não rola. Sabe por quê, queridos? Nós estamos cultuando o coelho da Páscoa. Nós estamos ensinando e motivando os nossos filhos a adorarem um coelho. Seus filhos levantaram, e talvez Deus queira que não, mas talvez os seus filhos levantaram nesse dia ansiosos pelo coelho da Páscoa e não por aquele que morreu e deu a vida para que ele tivesse a oportunidade de ter uma vida eterna. Você já parou para pensar nisso? O seu filho também precisa de Jesus. O seu filho também precisa saber que ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. O seu filho precisa ouvir a mensagem da cruz. Porque é do coelhinho da Páscoa e as outras a TV vai contar. Se encarrega só de contar a verdade. Os nossos filhos hoje, a Radassa ontem antes de dormir, ela falou: mamãe, a gente pode fazer igual nós fizemos no ano passado? Sabe qual foi a primeira coisa que nós fizemos hoje quando levantamos? Irmãos, eu não sou melhor que você. Eu um dia também priorizei outras coisas. A Radassa queria fazer o devocional. A primeira coisa que ela queria fazer era agradecer a Jesus por ter morrido por ela. O que você tem ensinado para os teus filhos? Você tem ensinado o poder da ressurreição de Cristo? A tua filha, o teu filho tem visto você se importar pela ressurreição, por Jesus, da maneira que você precisa? Queridos, não se engane, os seus filhos não vão ouvir o que você fala até que o que você fala seja aquilo que você faça. Amém? O seu filho, ele não vai ouvir o que você fala até que aquilo que você fala seja aquilo que você faz. Portanto, irmão, existe um Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E eu, como seu pastor e como pastor dessa igreja, não posso deixar e não posso permitir que o coelho da Páscoa tenha mais importância dentro da sua casa do que aquele que se entregou voluntariamente para morrer por mim e por você. Nós precisamos rever os nossos conceitos. A ressurreição tem um poder tremendo e ela precisa ser ensinada. Hoje comemora-se a ressurreição de Cristo. O seu filho sabe, a sua filha sabe. O que você está esperando para pastorear a sua casa? O que você está esperando para poder ser o pastor da sua casa, aquele que conduz as ovelhas ao aprisco?
Que essa ressurreição tenha valor na sua vida. Que essa ressurreição tenha o verdadeiro significado na sua vida. E você possa, a partir dessa mensagem, entender que outras festas que virão têm o mesmo motivo: roubar a grandeza, roubar a soberania, tirar o valor daquele que vive, reina para todo sempre. Eu gostaria de convidar você a se levantar nesse momento. Dê chocolate para os seus filhos, mas peça para eles mostrarem para você onde é que diz na Bíblia sobre Jesus ressurreto. Diga para ele, fala: olha, eu vou te dar, eu até comprei um ovo, está aqui, ó, de chocolate. Não foi coelhinho, foi o papai mesmo. Mas me conta a história da Páscoa. Faça isso. Não tenham medo de se surpreenderem com aquilo que vocês vão ouvir, porque vocês podem ouvir muitas coisas, inclusive uma história totalmente diferente da que ela deve saber. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entendeu que a Páscoa é muito mais para nós cristãos do que nós imaginamos. A Páscoa, ela tem um simbolismo muito grande para os cristãos. Assim como os judeus veem a Páscoa com um certo valor, nós cristãos temos a Páscoa como sendo talvez o dia principal do cristianismo, a ressurreição de Cristo, o dia em que eu e você fomos resgatados. Eu quero finalizar passando um vídeo para você de 1 minuto e 30, que retrata esse momento tão lindo da ressurreição de Cristo. Aleluia! Ele vive! Glória a Deus! Nós vamos cantar uma música agora, depois nós vamos para a ceia do Senhor. E eu quero te convidar a cantar essa música com todo o amor que você tem no seu coração e com toda a certeza que você tem no seu coração que Ele vive. Amém? Aleluia! Deus enviou seu Filho amado
Cante, cante. Porque Ele vive, aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, te agradecemos porque o seu Filho Jesus é vivo. Porque morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Senhor, por cada um de nós que aqui estamos, por cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Ele vive. Aleluia. Ele não está morto, Ele vive. Ele vive pelos nossos pecados, Ele vive pelas nossas vidas, Ele vive pelas nossas transgressões, pelo perdão de todas elas. Ele vive. Aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo poder da Sua ressurreição naquela cruz. Naquele dia, Senhor, que o Senhor ressurge dentre os mortos e vive, Senhor, para nos mostrar que era possível vencer a morte, vencer o pecado e ser hoje, Senhor, o resgatador de nós todos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, em gratidão a Ti. Nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Eu quero convidar você que vai participar da ceia do Senhor. Você já nos conhece, já sabe aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos. A ceia do Senhor, essa semana me mandaram um vídeo, eu pude debater um pouquinho a respeito. Queridos, a ceia do Senhor, ela é do Senhor. A ceia do Senhor não é para aqueles que são perfeitos, irmãos, porque não foi para esses que Ele veio. Ele veio para aqueles que são doentes. Ele veio para aqueles que reconhecem que precisam de um médico. Amém? Portanto, se você está nessa condição e reconhece que você precisa de Jesus, que você precisa sentar à mesa com Jesus e cear com Ele, essa ceia é para você. Amém? É uma ceia onde é proibido os perfeitinhos se assentarem. Amém? Essa é a ceia de Cristo, a ceia daquele que morreu e ressuscitou para aqueles que dele precisam, em nome de Jesus. Se você vai participar da ceia, você sai pelo fundo lá, vem por aqui. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos pegar a ceia. Você pode pegar aqui e voltar para o teu lugar de forma ordeira e aguardar para que nós oremos em consagração ao suco e ao pão e comamos e bebamos todos juntos. Pode sair do seu lugar. Porque
A palavra do Senhor nos diz que na noite em que ele foi traído, queridos, Jesus estava sentado com pessoas que o traíam, pessoas que o negavam, e naquela mesma noite ele se assenta com essas pessoas e ele participa da ceia, vindo depois então trazer o simbolismo. E a palavra do Senhor diz para fazermos isso em memória dele. Que essa palavra que foi ministrada seja como uma luz para você, e que você possa lembrar de que Jesus morreu, mas que Jesus também ressuscitou por você. E na noite em que ele foi traído, ele, tendo tomado o pão, ele corta, ele rasga o pão, e tendo dado graças, ele também pega o cálice, e da mesma forma ele dá graças. E nesse momento eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, para que possamos abençoar esses elementos, que são pão e suco, representando o corpo e o sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz. Senhor, está diante de nós aqui, Senhor, o pão e o suco. Abençoamos, Senhor, esses elementos e os recebemos agora, Senhor, em memória daquele dia que o Senhor se entregou por nós e teve o seu corpo dilacerado, teve o seu sangue vertido naquela cruz, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Por esse motivo, Senhor, nós nos avaliamos nesse momento e, Senhor, reconhecendo as nossas falhas, pedimos perdão ao Senhor e comemos do seu corpo e tomamos do seu sangue, Senhor, aqui representados. Em nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos. Você pode comer o pão e tomar o cálice. Posso crer no porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Faça uma oração nesse momento. Você coloque-se diante do Senhor em gratidão por poder nesse momento participar desse ato, desse memorial, em que nós trazemos à nossa memória aquele dia em que Jesus foi morto, mas que também ressuscitou. Ore ao Pai nesse momento e seja grato a Ele pela vida do seu único filho, que foi dado em favor de cada um de nós. Aleluia. Te louvamos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Pai, por podermos
participar mais uma vez desse ato, Senhor, que nos leva, Senhor, à lembrança, à memória de um dia onde o Senhor se entregou por nós. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Seu Filho que foi dado pela remissão dos nossos pecados. Por isso, Senhor, queremos dizer obrigado mais uma vez. E que sejamos, Senhor, Seus filhos, filhos amados, Senhor, que reconhecem que o Senhor é o Deus e o único Senhor das suas vidas, e que não há outro Deus que nós amamos e que reverenciamos. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, esse momento, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém. Está pronto aquele vídeo, filho? Nós tivemos umas crianças que tiveram umas ideias aí. Nós estávamos, pode sentar um pouquinho. Nós estávamos meio atropelados com relação a fazer algo maior com todas as crianças. E foi uma ideia, a Radassa conversando com a Laura, tiveram uma ideia de fazer algo. E eu gostaria que vocês pudessem estar aprendendo um pouquinho com essas crianças aquilo que é Páscoa. Vai lá, Lourenço, pode soltar. Opa, calma. Ah, eles vão vir? Então tá bom, a gente espera. Conhece a verdadeira história da Páscoa? Olá, você conhece a verdadeira história da Páscoa? Ou você acha que é chocolate e coelhinhos fofos? Pois eu vou te contar. É sobre um homem chamado Jesus, que ele é muito especial e ama todo mundo. Um dia Jesus foi para uma cidade chamada Jerusalém com seus amigos, e lá as pessoas ficaram bravas com ele porque estava ensinando o amor de Deus. Machucaram ele, cuspiram nele, colocaram até uma coroa de espinhos e o levaram para uma cruz, onde ele morreu. E foi muito triste, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Tudo isso foi para mostrar o amor de Deus por nós. Feliz Páscoa! Glória a Deus. Irmãos, esse vídeo a gente fez com algumas crianças, porque se fôssemos fazer com todas, ia ficar um pouco conturbado, né? Mas é uma mensagem de Páscoa, porque principalmente com as crianças na Páscoa, trazem muito simbolismo do coelho, do chocolate, tirando o verdadeiro significado da Páscoa. Muitas famílias não explicam para as crianças que foi porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou que a gente está aqui hoje. E por esse motivo, nós prezamos muito pelos ensinamentos cristãos dentro dos lares da família Reviva. Então, a lembrancinha das crianças dessa vez de Páscoa, eles fizeram a pintura na própria sacolinha, né? E ela representa o verdadeiro significado da Páscoa. Nós não damos ovo, nós não damos chocolate, mas apresentamos às crianças o verdadeiro significado, a importância da Páscoa para nós que somos cristãos.
Muitos pais utilizam da Páscoa, utilizam a desculpa de vou criar memórias, porque eu fui criado assim, nunca tive problema. Só que quantas lutas, quantos problemas na sua vida você passou que às vezes poderiam ser evitados se desde cedo, se desde pequeno, você conhecesse o verdadeiro significado de Jesus, o verdadeiro significado do sacrifício que Ele fez por você. Então, nós, não sei se toda a igreja sabe, não sei se aqueles que não têm crianças com a gente sabem, mas nós participamos da Santa Ceia também. As crianças participam da Santa Ceia porque nós entendemos que nelas, Jesus disse, delas são o reino dos céus. Nós temos que lutar para conquistar, mas delas já são, elas já pertencem a eles. Então nós ensinamos às crianças a importância da Santa Ceia, a importância da comunhão, a importância do pão, a importância do suco. Por esse motivo, a lembrancinha de Páscoa deles não é coelho, não é chocolate, mas sim o pão e o suco que representa o sacrifício de Jesus, que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. E eu agradeço a vida de cada uma dessas crianças, porque eles compreendem desde já. Eu tenho certeza que muitas coisas que nós passamos como adultos, elas não passarão porque elas já sabem. Elas já estão sendo firmadas na rocha que é Jesus, pelos ensinamentos das famílias e também da igreja. Eu peço a contribuição da igreja com relação a isso, a ensinar a eles os princípios bíblicos, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque Deus entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, seja dos mais velhos aos mais pequenininhos. Amém? Amém. Eu quero dar uma orientação para os pais que têm os seus filhos aqui, que receberam esse presente. Vocês têm uma oportunidade linda na sua frente. Seu filho ou sua filha receberam um kit ceia, certo? É isso que eles receberam. Chega em casa, ceia com ele. Senta com ele na mesa, pergunta para ele o que ele aprendeu na salinha hoje e ceia com ele. Faça oração, consagre os elementos e ceia com seu filho. Você tem a oportunidade de marcar a vida do seu filho com essa atitude. Amém? Amém? Coloque-se em pé, eu quero abençoar você. Já foi dado todos os avisos, todos os recados. Eu quero apenas dizer para você que é muito bom ter você aqui. Muitas pessoas faltaram hoje. Eu quero pedir a sua ajuda, para nos ajudar a lembrar desses irmãos que faltaram. Manda uma mensagem, pergunta se está tudo bem, pergunta se está tudo em ordem, se precisa de alguma coisa. Seja família com eles. Amém? Estenda a sua mão. Que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus, a presença do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus.